Olá, vamos começar mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Desde o dia 21 de março de 2020, nós temos produzido esses vídeos como alternativa diante desses dias de pandemia, com restrições de reuniões coletivas, que incluem as reuniões nas igrejas também. E nós esperamos que esses estudos que têm sido produzidos possam de fato trazer consolo ao seu coração, exortação da palavra de Deus. Nós temos um grupo aqui de alunos da Escola Dominical, aproximadamente 80 pessoas, e eu espero que você esteja assistindo esses vídeos, esteja aproveitando para compartilhar para outras pessoas que ainda não conhecem, e lembrando também que você pode curtir o vídeo, pode fazer perguntas, você pode fazer comentários no próprio histórico. Se você estiver assistindo pelo YouTube, faça dessa forma nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Facebook também, deixe ali o seu comentário ou alguma pergunta. É possível uma interação também com esses estudos. A nossa oração é que você esteja sendo edificado com a palavra de Deus, sendo anunciada e pregada por meio de mídia, por meio de redes sociais. Nós esperamos de fato que Deus esteja abençoando a sua vida com esses vídeos também. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Esdras. Esdras narra o retorno da nação de Israel para Jerusalém após o exílio babilônico. Você deve se lembrar que por conta dos seus pecados, Israel recebeu a disciplina de Deus e foi enviada para a Babilônia como cativo e lá permaneceu por 70 anos. Até que Deus levantou um rei chamado Ciro, lá naquela nação da Babilônia, que decretou o retorno de Israel, do povo de Israel, à sua terra. Nós vamos ver no estudo de hoje como isto se sucedeu e também diversos eventos que demonstram o zelo de Deus para com o seu povo, o zelo do povo para com o seu Deus e também alguns descuidos do povo diante de Deus, mas que rapidamente foram corrigidos pelo próprio Deus também. Esdras era um escriba, era um escrivão, aquele que redigia as normas, as leis de Deus para todo o povo. E os escribas, eles tinham a incumbência não só de redigir a lei, mas também de lê-la e explicá-la para o povo. Esdras era versado na lei de Moisés, que fora dado pelo próprio Deus. E provavelmente ele é o autor do livro das Crônicas dos Reis de Israel, até porque se você observar os últimos versículos do último capítulo de 2 Crônicas, você verá que são os mesmos versículos iniciais do livro de Esdras. Esdras vai narrar os fatos ocorridos após o retorno de Israel do cativeiro babilônico. Este retorno ele se deu em 3 partes. A primeira parte, a primeira leva do povo e a maior, ele foi com Zorobabel. Zorobabel, logo após o decreto de Ciro, veio com uma grande quantidade de pessoas. Esdras não veio neste retorno. A segunda parte do retorno do exílio babilônico se deu aproximadamente após 60 anos da primeira leva que veio para Jerusalém. E ocorreu com Esdras, e também com um grande número de israelitas que haviam ficado na Babilônia ainda. E a terceira e última leva se dá com Neemias, que, se Deus permitir, será o tema do nosso próximo estudo. Esse estudo de hoje nos ajudará a compreender esse momento histórico da nação de Israel, e junto com isso também vai nos proporcionar o conhecimento bíblico. Isso é muito importante, a Escola Dominical proporciona isso, que você conheça a sua Bíblia, que você conheça a Palavra de Deus, e quando você conhece, você tem maior facilidade, disposição de ler, porque você já conhece o pano de fundo, uma espécie de visão panorâmica do livro. E também, claro, evidentemente, nós temos várias lições espirituais que podemos aprender para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Antes de iniciar o estudo, vamos orar e pedir a direção de Deus. Pai, nós agradecemos o Teu amor e a Tua misericórdia conosco e a revelação da Tua palavra no decorrer de toda a história da humanidade. Nós te pedimos agora que vamos estudar esse livro do Teu servo Esdras, que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, que cada um dos nossos ouvintes também tenha a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender essa palavra
e para aplicá-la ao seu coração. Ó Deus, dirige-nos com o teu santo poder, dirige-nos com o teu santo Espírito. Tudo te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu recomendo que você assista a esse vídeo e esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Esdras. Ele é o próximo livro após as crônicas dos reis de Israel. São 10 capítulos e eu estimulo você a ler todo o livro de Esdras. Creio que aproximadamente em 40 minutos você consegue ler esses 10 capítulos. E a ideia desse estudo é para que você tenha, como eu já disse, uma visão geral, e quando você ler e meditar sobre tudo aquilo que está descrito no livro, você seja também edificado pela palavra de Deus. Esse estudo não vai substituir a leitura do livro. Espero que você faça depois a leitura do livro também, mas esse estudo vai ajudar você a entender muita coisa que ali acontece. O capítulo 1 narra como Deus cumpriu a sua profecia dita em Isaías capítulo 45, de que levantaria um rei no Império Persa, que dominava o mundo daquela época, para que este rei ordenasse o retorno de Israel a Jerusalém. E também providenciasse, inclusive, toda a logística para que isso pudesse acontecer. Também se cumpriu a profecia de Jeremias, de que o exílio duraria 70 anos. Nós vamos ler o capítulo 1 de Esdras, são apenas 11 versículos, diz assim a palavra de Deus. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O destaque aqui do texto é para a palavra despertar, sair da inércia, mover. Veja que Deus despertou o coração de Ciro, veja que Deus despertou o coração do seu povo. E a primeira lição e aplicação que nós já podemos tirar desse capítulo é que Deus é quem desperta o coração. Deus é quem desperta o espírito das autoridades, assim como ele fez com Ciro. Ele pode fazer com as nossas autoridades no Brasil. Lembre-se disso quando você sentir o desejo de orar ao Senhor pelas nossas autoridades. Ore pelas nossas autoridades, ore pelo presidente, ore pelos deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, ministros, juízes, todos aqueles que estão investidos de autoridade o foram por Deus.
Ore ao Senhor, porque Deus pode despertar esse espírito e fazer coisas que nós nem imaginamos. Mas veja também que é Deus quem desperta o coração do seu povo. E lembre-se disso também quando você for orar pelos seus irmãos na fé. Quando você for orar por aqueles que congregam da mesma fé, que comungam da mesma fé, ore para que Deus desperte os seus corações, para que tenham vida santificada diante de Deus, mais consagrada diante do Senhor. E se você tiver pessoas ao seu redor, familiares ou amigos, que sequer temem o nome do Senhor, ore ao Senhor por eles também, porque é Deus quem desperta os corações. O capítulo 2, ele narra uma lista da quantidade daqueles que retornaram, e o destaque é para os chefes de família e para aqueles que tinham algumas funções no templo. Gostaria de destacar os versículos 59 e 62 do capítulo 2. Esses dois versículos revelam que os escribas haviam mantido controle sobre as genealogias para que somente aqueles que eram determinados por Deus pudessem exercer o sacerdócio. Diz assim o versículo 59 do capítulo 2. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. A genealogia ela era muito importante naquela época. E Deus manteve escrivãos, que mantiveram o rígido controle. Por exemplo, esses que aqui são citados no versículo 59, não conseguiram provar que eles eram de fato da linhagem de Israel. E o versículo 62 diz assim: estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Ou seja, entre outros judeus, não conseguiram comprovar de que eles eram da linhagem de Levi, da linhagem de Arão, para que eles pudessem de fato exercer o sacerdócio. Quando é dito que eles foram considerados imundos, foram considerados inadequados, não qualificados para o sacerdócio. E era assim, era Deus quem estabelecia. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar nas suas epístolas, ele fala sobre a escolha de presbíteros e diáconos, por exemplo, que deveriam ser escolhidos homens qualificados, presbíteros e diáconos, e lembre-se, quem qualifica e quem capacita é o próprio Deus. As pessoas não deveriam ser escolhidas pelos seus próprios méritos, porque diante de Deus nós não temos méritos nenhum, mas Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Entretanto, é possível que aos nossos olhos nós possamos ver o testemunho das pessoas, para que de fato eles possam ocupar cargos importantes na igreja, não para a sua própria glória, mas para a glória do Senhor. A questão da genealogia, essa pureza da descendência da nação de Israel, ela é tratada de forma muito severa. Você vai perceber isso lá no último capítulo, bem no finalzinho desse estudo. Mas a genealogia ela era importante, porque ela tinha importância para a nação de Israel. Você vai perceber aqui, se você reler o capítulo 1, que quem havia retornado seriam aqueles da tribo de Judá e Benjamim. Deus manteve a tribo de Judá intocada, porque um dia dessa descendência de Judá viria o Messias. O capítulo 3, dos versos de 1 a 7, narra a edificação de um altar ao Senhor e a oferta de holocaustos, conforme determinava a lei de Moisés. O verso 3 do capítulo 3 diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Também é um momento histórico, porque afinal, depois de 70 anos de exílio, a primeira ação deles foi levantar um altar, em louvor e adoração ao nome do Senhor, ainda que eles estivessem sentindo o terror daqueles inimigos que estavam ao seu redor. Consegue imaginar o caldeirão onde eles estavam? Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, que era uma festa onde eles habitavam em tendas. Isso de fato ainda era
propício, mas eles já estavam morando em cidades naquela época, na festa dos tabernáculos. Os versos 8 a 13 narram o início da reconstrução do templo, da casa do Senhor, o motivo pelo qual eles voltaram para a terra prometida, segundo Deus os havia mandado. Os versos 8 a 13, nós vamos ler. Diz assim o texto: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo da casa do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Perceba que existe uma mistura de sentimentos, alegria e choro por parte do povo. Alguns viam motivo para se alegrar diante de Deus, e outros viam motivo para se entristecer diante de Deus. E a mistura era tão grande que as pessoas não conseguiam discernir se aquele barulho todo era barulho de um povo que estava alegre ou se era um barulho de um povo que estava chorando de tristeza. Hoje ainda é assim, não é verdade? Enquanto alguns estão alegres de poder estar junto com outros irmãos na presença de Deus, outros ou estão completamente indiferentes ou ainda acham motivos para reclamar, se entristecer e tentar entristecer a outras pessoas também. Na sexta-feira passada, nós participamos de uma vigília de oração aqui no templo e em um determinado momento nós tivemos a oportunidade de dar graças, citar favores, bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. E o mais interessante foi constatar que mesmo diante da pandemia e todas as suas consequências que nós estamos sofrendo, o cristão sabe que há diversos motivos para dar graças e se alegrar diante de Deus. O mundo deve ver essas coisas e estranhar completamente. Agora, nesse sentido, uma aplicação para esse texto que nós lemos é que a nossa alegria, ela deve estar no Senhor, porque pelo que Ele é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. A nossa alegria deve estar no Senhor, porque isto é a nossa força. O próprio Neemias vai dizer para esse povo, alguns anos depois, exatamente isso, que a alegria no Senhor, nisso está a nossa força. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é muito importante na vida do povo de Deus, que ele saiba reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito, mesmo diante de uma pandemia e todas as suas consequências, olharmos e observarmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, porque Ele é a nossa esperança. Já o capítulo 4, ele narra um grande problema. Os samaritanos tentam e conseguem impedir a reconstrução do templo. Eles mandam uma carta para o rei,
acusando Israel de rebelião contra o rei. Aqui está a explicação do motivo pelo qual os judeus detestavam os samaritanos. Naquela época o rei já não era mais Ciro, e ele o rei daquela época, manda parar a reconstrução do templo, até que ele, o rei, autorizasse a reconstrução. E a obra parou, e parou por alguns anos. Mas como essa obra não era obra de homens, mas obra de Deus, o Senhor levanta dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, aqueles que estão lá no finalzinho da sua Bíblia, no final do Velho Testamento. Deus levanta esses dois profetas, Ageu e Zacarias, para exortar o povo. Veja o que Deus falou por intermédio do profeta Ageu. Isso está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versos de 4 a 11. Diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, cheias de painéis, enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. O texto de Ageu vai narrar na sequência de que o povo atendeu ao alerta, o povo se arrependeu e reiniciou a obra da reconstrução da casa do Senhor. Quando a gente volta para o capítulo 5, vemos que novamente os samaritanos se levantam, escrevem nova carta para o rei, que na época já era outro rei, era Dario, só que a estratégia deles dá efeito contrário, por causa da boa mão de Deus. Para informar ao rei que os israelitas estavam descumprindo uma ordem, eles precisaram citar que esses israelitas estavam seguindo a ordem de Ciro, alguns anos antes. Ao dizerem isso ao rei Dario, o rei mandou procurar o tal decreto, e o tal decreto de Ciro, e o rei achou o decreto. E aí o rei analisou o decreto de Ciro, e a resposta dele está no capítulo 6, nos versículos de 6 a 12. Diz assim: deixa eu talvez explicar melhor o contexto para que fique bem claro. Os samaritanos acusaram, disseram que Israel estava reconstruindo o templo indevidamente, e disseram para o rei Dario que os israelitas estavam fazendo isso porque havia uma ordem antiga. O rei Dario, ao ouvir isso, mandou procurar essa ordem, e ele acha então o decreto. Quando ele acha o decreto, ele diz isso que nós vamos ler, só para que fique bem reforçado. Ele diz assim àqueles homens que foram levar a carta para o rei: agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Ou seja, o rei está dizendo: vocês que trouxeram essa carta, vocês que vieram acusar os israelitas, agora que eu li o decreto de Ciro, eu entendi que os israelitas estão certos. Portanto, primeira ordem que eu dou: se afastem.
não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mistério, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo as determinações dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará de sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Você consegue imaginar a invertida que esses homens tiveram? Eles foram lá até a Babilônia, levaram uma carta de acusação dos israelitas, e o retorno foi assim: primeira ordem do rei, se afastem, saiam de perto. Segunda ordem, peguem dinheiro da tesouraria e deem a esses homens em tudo aquilo que eles precisarem. Segundo, ai daquele que desobedecer, porque quem desobedecer será morto. Na verdade, o que a gente aprende em relação a tudo isso é que, mais uma vez, Deus continua no controle de todas as coisas. É Ele quem move o coração do rei para que a sua obra, e Ele provê todos os recursos para que essa mesma obra seja mantida e seja recuperada segundo a sua ordem, segundo a sua vontade. Então, os israelitas conseguem terminar a reconstrução do templo, eles consagram e celebram a Páscoa. O capítulo 7, ele narra a chegada de Esdras em Jerusalém, aquela segunda leva. Segundo os historiadores, do capítulo 6 para o capítulo 7, se passam quase 60 anos, e é o período do livro de Ester, um dos livros do Velho Testamento também. Há uma citação, logo no começo do capítulo 7, da genealogia de Esdras, no início do capítulo, para revelar que Esdras, além de escriba, ele era descendente de Arão, portanto, ele era também sacerdote, ele era também levita. O texto cita que ele era versado, ele era um estudioso da lei de Moisés. E o verso 10 diz o seguinte, capítulo 7, verso 10: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, Deus havia levantado Esdras para ir lá, naqueles que haviam retornado do exílio, para ensinar a palavra de Deus. Deus levanta um homem versado na lei de Moisés, um escriba capacitado, descendente de Arão, para que pudesse também exercer o sacerdócio. O capítulo 8, uma lista daqueles que retornaram, e mostra o cuidado de Esdras em procurar no meio do povo os levitas para que cuidassem do templo. E o episódio que eu acho mais curioso é que Esdras havia conseguido o favor do rei, faltou eu dizer isso no capítulo 7, Esdras ora ao Senhor, Esdras consegue o favor desse mesmo rei, e esse rei manda de novo novas ofertas,
coisas preciosas para que o povo pudesse, para que Esdras e mais uma segunda comitiva se direcionassem para Jerusalém, pudessem de novo auxiliar na finalização do templo, na adoração a Deus. E Esdras obtém por intermédio de Deus o favor diante do rei para que tudo isso pudesse ser executado. E aí acontece algo muito curioso, porque Esdras tem uma comitiva e ele está levando coisas muito preciosas, mas ele tem que percorrer uma jornada, salvo engano da minha parte, de quase 5 meses, eram mais de 1000 quilômetros de distância. E eles vêm caminhando no deserto, caminhando numa região inóspita, sempre sujeito ao ataque de bandidos, de criminosos, de pessoas que eram seus opositores. E ele fica preocupado com isso. Mas veja, eu acho esse um dos textos talvez mais curiosos da palavra de Deus, que é no capítulo 8, nos versículos de 21 a 23. Veja isso. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos concedeu. Ou seja, Esdras chegou para o rei e disse assim: a boa mão de Deus é para aqueles que temem o seu nome. Agora, quando ele estava prestes a sair em viagem, ele reparou que de fato era um grupo grande, mas que eles estavam levando coisas muito preciosas e eles poderiam ser alvo de bandidos, de criminosos e de opositores. Mas ele não quis pedir para o rei um exército, ele ficou com vergonha de pedir. Eu não sei se você já sentiu isso, quando você fala da palavra de Deus para alguém, e aí acontece algum fato na sua vida, e esse alguém diz assim: mas você não é cristão? Você não confia no seu Deus? Esdras não quis passar esse vexame. Ele não quis pedir para o rei um exército que fosse acompanhando eles na viagem para lhes dar segurança. O rei poderia virar para eles e dizer assim: mas você não disse que Deus estaria com vocês? Mas então Esdras fez o que era correto. Ele chamou a todos, proclamou um jejum, orou ao Senhor e implorou a misericórdia de Deus. E diz o texto bíblico que Deus ouviu e guardou e os abençoou em toda aquela viagem. Esdras chega então em Jerusalém e estou lembrando aqui de um texto bem interessante, que é o momento em que eles chegam em Jerusalém. Isso está a partir do versículo 24, já localizei. Narra que eles trouxeram, Esdras e todos os seus companheiros, trouxeram tudo corretamente relacionado, tudo corretamente entregue àqueles que administravam a casa de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Esdras trouxe não era dele, era oferta para a casa do Senhor. Narra o texto, você vai observar estudando isso, que ele relaciona todas as coisas que ele estava trazendo. E quando ele chega, a primeira coisa que eles fazem é entregar todas essas coisas na casa do Senhor, pede para todos conferirem tudo aquilo que ali estava relacionado, para que nenhuma dúvida estivesse, para que não se faltasse uma agulha ou uma colher de tudo aquilo que ele estava trazendo. E aqui tem uma aplicação importante, porque não há segredos para o uso dos recursos na obra de Deus. Não há segredos. O dinheiro, os recursos arrecadados com dízimos e ofertas da igreja, todos eles têm que ser prestados contas. Não há segredos para isso. Tudo tem que ser apresentado às claras para todo o povo. Então o capítulo 9 traz uma notícia que cai como uma bomba diante de Esdras. A notícia era de que o povo que estava em Jerusalém e nas cidades já estavam se casando e dando seus filhos e suas filhas em casamento com os outros povos. Novamente, o mesmo pecado que levou Israel a afastar-se de Deus
seguindo os deuses desses povos novamente. Tudo isso estava acontecendo. Esdras ficou completamente passado. Ele rasgou as suas vestes, e diz o texto que ele arrancou os seus cabelos e arrancou a sua barba, e ele ficou atônito até o sacrifício da tarde. Ele passou o dia como que passado, atônito, sem saber o que fazer diante desta notícia. Os versos 9 até o 15 narram a oração que ele fez. Preste muita atenção nessa oração. E disse: meu Deus, estou confuso, estou envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, sujeitos ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pois pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade até a outra. Por isso, não dareis as vossas filhas e os vossos filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz, o relacionamento com esses povos, para que sejais fortes, para que comais o melhor da terra, e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. O capítulo 10, ele narra que Esdras chorava, lamentava, pranteava e orava ao Senhor. Mas enquanto ele faz essa oração de confissão de pecados, quando Esdras percebe que a nação de Israel tinha voltado a cometer os mesmos pecados, tudo de novo se misturando com aquelas nações, e essa mistura iria gerar a adoração àqueles mesmos deuses dessas esposas, dessas mulheres, ou desses homens que forem dados às suas filhas em casamento. Ele chora diante de Deus e fala: Senhor, tudo de novo. E ele chora, e ele fica atônito, e ele fica como que travado, sem saber o que fazer. Mas o capítulo 10 diz que enquanto ele chorava diante de Deus, uma grande parte da congregação
se ajuntou a ele e começou a chorar junto com ele. Mas Esdras não via a solução para aquele problema. Então Deus levantou um homem chamado Secanias, que trouxe uma palavra de exortação a Esdras. Veja o que diz o capítulo 10, versos 2 e 4, até o 4. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta causa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. De fato, Deus levanta líderes. Esdras era um grande líder, mas Deus também age no meio do seu povo, levantando conselheiros, pessoas tementes a Deus, para opinar e direcionar as nossas ações. Às vezes, eu e você podemos passar por algumas situações nas nossas vidas que nós não vemos nenhuma solução. Nós precisamos de alguém que olhe de fora o problema. E às vezes a solução é um remédio amargo, como a confissão de um pecado, o reconhecimento de um erro e o sofrimento das consequências que esse erro um dia vai trazer. Mas se nós agirmos em conformidade com a vontade de Deus, o seu favor nos alcançará. Ainda que a disciplina por um breve tempo nos pareça causar dores, a bênção de Deus virá, se você obedecer a palavra dele. Então o livro termina com uma lista daqueles que se casaram com outras mulheres e concordaram com um aperto de mãos de despedir essas mulheres, inclusive os seus filhos. Eu não tenho dúvidas que isso é um tema muito complexo, mas saiba, trata-se de algo específico da nação de Israel. E na sequência vem o livro de Neemias, que dá continuidade a essa história, que, se Deus permitir, será o tema do nosso próximo estudo, como já havia dito. A conclusão é a seguinte: nós já fizemos diversas aplicações, enquanto a gente falava e citava todos os textos, mas ainda há uma aplicação para nós em relação ao retorno de Israel à terra prometida. Aquele local que Deus havia prometido dar à descendência de Abraão seria o local onde um dia a bênção de Deus para todos os povos, para todas as nações e para todas as famílias da terra, essa bênção um dia tomaria forma humana, ela encarnaria, o verbo de Deus viria à terra lá naquele local. Cristo é a expressão da glória de Deus. O Evangelho é a glória de Deus para todas as nações. E esse Evangelho, um dia, ele rompeu todas as fronteiras. E ele foi pregado para todas as nações. E ainda hoje é pregado, inclusive para você, que está ouvindo essa mensagem hoje. E em todas as intervenções de Deus na história, sempre, vários dos seus objetivos são atingidos ou são alcançados. Israel, após o exílio, quase voltou a cometer os mesmos pecados que o levaram àquele castigo do exílio. Mas desta vez, tendo aprendido com o castigo anterior, exortados pelo servo de Deus, choraram diante do Senhor e resolveram seguir as orientações do próprio Deus. Ainda que nem todos, quando você lê o texto, você vê que tem gente que não quis fazer isso. Para nós, esse mesmo Evangelho é pregado, esse Evangelho da graça de Deus, e nos mostra que nós somos salvos sem custo nenhum para nós. À semelhança da libertação de Ciro, quando ele liberta o povo de Israel cativo lá na Babilônia, e ele o faz de graça, sem nenhum presente, sem nada em troca, sem pedir nada em troca, da mesma forma, a salvação vem para nós também pela graça. Para nós, ela é gratuita, porque o preço já foi pago.
Quem pagou esse preço foi o próprio Filho de Deus, a encarnação do Verbo de Deus. Esse que nós falamos que um dia, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus faz todas as coisas convergirem e Cristo vem a essa terra, vive no nosso meio para morrer pelos nossos pecados e consuma a obra da nossa redenção prometida por Deus. Cristo nos comprou com o seu sangue e Ele pagou esse preço diretamente para o Pai. E nós, ainda hoje, nós temos a promessa de um novo céu, de uma nova terra, de uma terra também prometida. E se você sabe que você foi e é salvo pela graça de Deus, saiba também que você será guardado, sustentado por esse mesmo Deus até aquele dia. Portanto, vigie e ore. Esteja pronto para o retorno do Senhor Jesus, para aquela morada feliz que Deus tem reservado para todos aqueles que temem o seu nome. Deus te abençoe. Amém. Avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir. Viver